Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Para quem estiver aí revendo o nosso vídeo, revendo a nossa aula sobre BERIC. Vamos fazer uma retrospectiva rápida aí, né, do passo a passo que nós fizemos até então. Nas últimas aulas, nós aprendemos a fazer a preparação da arquitetura, a importação, a preparação da arquitetura, para então a gente iniciar o lançamento dos elementos estruturais. No Iberic, assim também como no modo convencional de se projetar, sempre nós vamos delimitar e nós vamos posicionar primeiro os pilares, e a partir dos pilares nós fizemos então o lançamento das vigas, e agora vejam que nós já temos o limite das vigas delimitados, então essas áreas delimitadas pelas vigas serão, né, a área das nossas lajes, o posicionamento das nossas lajes. Então, a partir do lançamento das vigas, nós temos como estar inserindo, definindo qual é a laje, qual é o tipo de laje que a gente vai trabalhar, qual é a espessura da laje que a gente vai estar considerando aqui no nosso dimensionamento. O lançamento, o procedimento é exatamente o mesmo que nós já fizemos para os demais elementos. Então, aqui no menu Elementos, nós temos Lajes, Adicionar. E aí vai aparecer aqui para a gente essa janela, né? Para que a gente possa configurar as informações da laje. Aqui, primeiramente, né, nós vamos definir o tipo da laje. Nós temos maciças, que foram as lajes que nós dimensionamos, o tipo, o sistema de laje que nós dimensionamos para concreto armado 2. E nós temos também as lajes pré-moldadas, que são as lajes com vigotas e preenchimento, né, em tavela cerâmica ou EPS. Eu vou deixar aqui, inicialmente eu vou lançar como maciça, e aí depois facilmente a gente consegue mudar esse tipo de configuração. Ambiente, né? Nós vamos deixar aqui, nós temos duas opções, ou em contato com o solo, ou é um ambiente externo. Então, a gente vai colocar aqui como ambiente externo. Grupo de cargas. Então, eu preciso conhecer a minha edificação para que eu possa definir qual vai ser a carga acidental que vai incidir sobre a estrutura. Então, vejam, tudo que tem lá na NBR 6120, né, que a gente vai... Então, todas as ações que existem lá na NBR 6120, né, todas as ações, as cargas acidentais, estão representadas aqui nessa aba. Vamos colocar, então, vejam, biblioteca, sala de leitura, clubes, salões de dança, salão de esportes, né? Vocês também fizeram um trabalho nesse sentido aí, né? Que para uma mesma planta vocês consideraram carregamentos diferentes, forros sem acesso ao forros sem acesso ao público, assim por diante. Nós vamos considerar aqui um carregamento residencial de dormitórios e salas. Então, a gente já tem aqui a carga acidental de 1,5 e também ele já traz um carregamento de revestimento. Vejam que esse carregamento de revestimento, ele já vem junto quando você escolhe o grupo de carga. Então, se porventura você tiver um carregamento com um carregamento diferente ou muito diferente desse valor, o que eu indico vocês a fazerem? O grupo, colocar aqui o grupo nenhum, adicionar manualmente, ó, quando a gente clica em nenhum, você consegue adicionar manualmente a carga acidental e manualmente o revestimento. Aí, claro, a gente precisa fazer aquele cálculo que é bem simples da espessura do revestimento, multiplicada pelo peso específico do material, enfim, de todas as camadas de revestimento, ou seja, contrapiso, revestimento na face inferior da laje, ou seja, no teto, revestimento cerâmico e assim por diante. Mas é uma maneira de a gente adicionar manualmente e não pelo grupo. Eu vou manter aqui a opção de residencial
dormitório e sala, tá? E aonde já vem com o carregamento previsto aqui do revestimento. Carga extra, né? Quando a gente quiser adicionar, por exemplo, algum equipamento, né, que seja mais significativo, ou uma caixa d'água, por exemplo, a gente usa essa opção aqui de carregamento extra. E aí aqui a gente tem uma ação adicional, solo, uma ação acidental, uma ação de água ou subpressão. Como nós escolhemos trabalhar com uma laje maciça, depois eu mostro uma com vigotas protendidas, né? Basta então apenas a gente inserir a espessura da laje. Eu vou colocar aqui uma espessura mínima de 10 centímetros. E também nós devemos informar a elevação. A elevação ela sempre está relacionada àquela elevação inicial de cada um dos pavimentos. Portanto, se eu colocar aqui uma elevação de menos 5 centímetros, isso significa que a nossa laje ela vai ficar 5 centímetros abaixo daquela elevação inicial que nós colocamos lá na árvore principal do projeto. Quando que nós usamos esse recurso aqui da elevação? Por exemplo, numa sacada, onde eu quero ter um desnível. Então, eu lanço a minha sacada, a laje da sacada, com a minha espessura de projeto, mas com alguns centímetros abaixo do meu nível de referência. E, então, é só clicar OK e clicar dentro da área delimitada pelas vigas. E aí, a gente já vai ter aqui o lançamento da nossa laje L1. E mostrando, né, também mostrando aqui, né, que ela é armada em 2 direções. Na laje 2, eu vou lançar essa laje como sendo uma laje treliçada. Então, vamos lá, em elementos, lajes, adicionar. Ela também vai registrar as informações, né, que eu lancei. Vai registrar as informações do último lançamento, né, no caso da laje L1, mas eu vou alterar. Então, vamos colocar aqui pré-moldada, ambiente externo. O ambiente continua sendo dormitório e sala, então a gente vai manter o grupo de cargas. Agora sim, vamos escolher aqui, ó, qual é o material de enchimento. Eu vou trabalhar aqui nesse caso, vamos trabalhar aqui com uma laje, que geralmente a laje H8, né, com essa dimensão de enchimento, é utilizada mais para uma situação de cobertura, né, com um pouco carregamento. Vamos colocar aqui, como é uma laje de pavimento, talvez até a H8 passasse, porque o vão é pequeno. Ó, a gente tem aqui, se não me engano, se não me falha a memória, é 3,5 metros. Eu acredito até que passaria. Mas eu vou colocar aqui uma laje, né, um EPS unidirecional. Eu tenho também a opção da lajota cerâmica, né, ou seja, da tavela cerâmica, mas eu vou manter o EPS. E eu vou escolher agora aqui a dimensão do material de enchimento. Então, eu vou trabalhar aqui com essa dimensão aqui de EPS, 12. Isso significa que, ó, 12. Isso significa que eu tenho 12 de altura, o meu material de enchimento. 30 é essa largura, que justamente vai definir a largura entre as treliças, e 125 de comprimento. A espessura EC, que é a espessura da capa de concreto que vai fazer parte desse conjunto, eu também posso ajustar aqui, 4 centímetros, eu vou colocar 5, que é o que a gente acaba mais utilizando. E aqui nós temos o NX e o NY, que é justamente a largura das vigotas. Tá? Então, eu vou manter aqui essa largura de vigotas de 8 centímetros. A elevação, eu vou manter aqui a elevação como 0, tá? E eu vamos clicar OK aqui para poder fazer o lançamento na laje. Ó, vejam que automaticamente o programa ele já vai escolher, já vai definir o lançamento dessas vigotas segundo
a menor dimensão, que na verdade é o nosso eixo X. Sempre quando a gente trabalha com lajes armadas em uma direção, e uma laje treliçada, uma laje pré-moldada desse tipo é uma laje armada em uma direção, nós vamos definir a direção principal como sendo a menor dimensão LX. Eu vou lançar aqui na sequência as demais lajes do nosso projeto. Então, ele já vem na sequência laje L3, maciça, dormitório, espessura de 10, elevação de 0. Vou lançar L3. L4. L4, da mesma forma que L2, eu vou adotar como uma laje pré-moldada, com um grupo residencial de dormitório e sala, com enchimento em EPS, dimensão desse EPS de 12 por 30 por 125. Vamos colocar aqui uma espessura de capa, EC, né? Ó, aí já traz o desenho aqui ao lado, espessura de capa de 5 centímetros, largura da treliça 8 centímetros, ok? Então, é só clicar aqui na área delimitada pelas vigas, eu já tenho o lançamento da laje. Aqui é uma sala, também é uma sala. Então, continua nesse grupo. Eu vou lançar ela como pré-moldada também. Então, depois que você faz a primeira, fica bem simples, bem rápido para fazer o lançamento. Banheiro. Banheiro. Vejam o que muda quando... vamos lá, vocês podem até se questionar o seguinte, poxa, mas a carga acidental é a mesma, né? Para sala, para dormitório. Agora, por que para banheiro também, né, a carga acidental é a mesma, mas o que vai mudar? Vai ser o carregamento do revestimento, porque a gente sabe que vai ter aí um carregamento adicional, geralmente o revestimento desse ambiente, ele pode ser um revestimento um pouquinho mais grosso, ou pode ter algum outro material que leve a um carregamento, um peso próprio de revestimento um pouco superior, tá? Então, por isso que aqui no cálculo o programa já considera um carregamento devido ao revestimento um pouco superior aos anteriores. Mas lembrando que vocês podem mudar isso, vocês podem fazer alteração, é só usar o grupo nenhum, né? Quando você usa o grupo nenhum, você tem como habilitar entrar com esses valores. É claro que a carga acidental, gente, é norma, não pode mudar, não pode ser diferente de 1,5. O revestimento, você precisa realmente calcular esses valores para que eles sejam também dentro e muito próximos da realidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Copa e cozinha também tem um carregamento de revestimento maior. Ó, sala e dormitório é 1,545 e banheiro 1,815. Só o seguinte, só o detalhe, não é pré-moldada, né, gente? Vamos lançar como maciça aqui. Então, quando eu altero para maciça, eu preciso também atualizar a espessura. E vamos clicar em OK e lançar. E a sacada, ele já lançou aqui, né? Eu só dei um clique aqui no meio, ele já lançou. Mas eu tenho como entrar. Vou entrar aqui na laje e alterar. Então, ela é maciça, ambiente externo. E as sacadas, né? A gente não tem aqui esse valor. Ó, não temos esse valor aqui no Iberic. Então, como é que a gente faz nessa situação? Lá, escritório residencial não tem especificamente uma sacada. Então, a gente vai lá no grupo nenhum, né? Lembrando que nós temos, né, nem tudo realmente vai estar no programa, então nós temos a norma que vai nos balizar lá na tabela 10 da NBR.
6120, os valores características de cargas nominais, né, carregamentos devido à função da edificação. Então, nós temos aqui as sacadas, né, um carregamento, uma carga uniformemente distribuída de 3 kN por metro quadrado. Então, manualmente, nós vamos inserir esse valor no programa. Então, nesse caso, o nosso grupo vai ser nenhum, a carga acidental é 3 e eu vou manter aqui a carga de revestimento de 1,545. É claro que precisa avaliar muito bem essa sacada, porque por que a norma criou, né, um item específico para sacada e por que esse carregamento ele é um pouco superior aos demais ambientes. Justamente porque hoje você tem, é muito comum, né, as sacadas gourmet, esses ambientes gourmet, você tem fechamento com estrutura de vidro, você tem muitas vezes hortas implantadas nessas áreas e elas acabaram por receber um carregamento muito mais elevado do que há anos atrás. Então tem que se tomar um certo cuidado quando for dimensionar a laje desses ambientes aí de sacada. Vou colocar aqui uma espessura de 12 e a elevação aqui nesse caso, vamos criar um desnível e colocar uma elevação menos 5. Então, isso significa que essa laje, em relação ao nível 0, né, as demais lajes, vai estar 5 centímetros abaixo. Vou clicar em OK, e aí eu já tenho aqui a minha laje 7 inserida, tá? Então, aqui é o que nós temos, né, sobre o lançamento das lajes. Nós vamos falar na sequência também sobre as vinculações entre essa laje e os seus apoios.